Eu saúdo cordialmente a todos vocês que estão comigo neste momento para mais um estudo da Palavra de Deus, na sequência do Evangelho de João que nós estamos estudando nas últimas semanas. E hoje, coincidentemente, às vésperas ou poucos dias antes de mais um dia de finados, um assunto que tem a ver diretamente com morte e ressurreição. É João capítulo 11, a morte e a ressurreição de Lázaro. Então, é sobre esse assunto que nós queremos tratar conosco, que Deus Espírito Santo, queremos tratar com vocês, que Deus Espírito Santo abençoe a todos nós. Queridas irmãs e irmãos que me assistem, a realidade da morte, ela é uma experiência universal. Nós nascemos nus e nós vamos partir nus deste mundo. Isso é bíblico, isso é líquido e certo. No intervalo entre o que nós chamamos de nascer e morrer, nós crescemos, nós amamos, constituímos famílias, uns mais, outros menos, nós labutamos, nós trabalhamos, nós sofremos, nós nos alegramos, mas no final todos acabam do mesmo jeito. Assim como viemos ao mundo, nós vamos partir dele. A nossa vida seria uma piada de muito mau gosto se nós não soubéssemos que há uma continuidade, uma vida após a morte. Se nós não acreditássemos na ressurreição. Porque em meio ao sofrimento, seria natural nós atentarmos contra a vida, como muitos, inclusive, acabam fazendo diante do sofrimento, por exemplo. A vida seria uma piada de mau gosto se ela acabasse com a morte. Na verdade, nós estamos aqui no corredor de entrada, no hall de entrada dos céus. Nós estamos nos preparando para a bendita eternidade. Pelo nosso santo batismo, a vida eterna, na verdade, ela já começou, mas ainda sofremos muito neste mundo. A grande diferença entre a fé cristã e qualquer outra fé, ou teologia, ou ideologia, cada um chama como quiser, a grande diferença em relação à fé cristã é a seguinte, é a realidade da ressurreição, a fé na ressurreição dentre os mortos, como a palavra de Deus nos diz, como Jesus Cristo nos promete. E se é verdade, e se nós cremos na realidade da ressurreição, como é que nós vamos chegar diante de Deus, uma vez que por natureza somos pecadores, como é que vamos chegar diante de Deus, subsistir diante de Deus, herdar a vida eterna? Então convém estar preparado em vida, convém estar preparado em vida. E como nós não sabemos quando será a nossa hora, o nosso dia final, nós não sabemos, quando nós temos que estar preparados? A qualquer momento, agora, hoje. Hoje é o dia da nossa salvação. E bem resumidamente, o que é estar preparado? É crer em toda a palavra de Deus. Crer basicamente em duas coisas. Que somos pecadores por natureza, já nascemos inimigos espirituais de Deus, espiritualmente inimigos de Deus, sujeitos à ira de Deus e à eterna condenação. E a forma de nós eliminarmos a barreira entre nós e Deus, de sermos aceitos por Deus, é crermos que o Filho de Deus, Jesus Cristo, se fez homem, assumiu a natureza humana, sendo então verdadeiro Deus e verdadeiro homem, e tendo derramado o seu sangue na cruz por nós, um santo e precioso sangue, ele derramou ele por todos nós, por toda a humanidade. E assim, se nós cremos neste sacrifício, Jesus Cristo fez novamente as pazes entre nós e Deus, ou seja, abriu as portas da eternidade, as portas do céu para nós.
Então, é a única forma de nós nos achegarmos a Deus, é reconhecendo nossos pecados e crendo em Jesus Cristo. Essa realidade da morte, ela atingiu assim bem diretamente a nossa família também, a minha família, meus familiares nesta semana, uma vez que o meu sogro, José Arnaldo, ele faleceu na última segunda-feira. Ele estava bastante doente, foi fazer uma visita junto com a esposa, a dona Maria Laurentina, minha sogra, uma visita a familiares em Chapecó, Santa Catarina, e lá ele adoeceu, foi internado e veio a falecer. Ele sofria do coração, do pulmão, uma série de coisas. E esse estudo de hoje eu também vou enviar para amigos que estiveram com ele no mesmo quarto. O Luiz, o pessoal vai lembrar, vocês, os familiares do seu Luiz, junto com o seu Arnaldo, junto com o seu José Arnaldo, e o outro Luiz perto da porta. O Luiz perto do seu Arnaldo, que veio a falecer na mesma segunda-feira do seu Arnaldo, na mesma ala do hospital. Me disseram depois que faleceu mais uma pessoa, o Hospital Regional do Oeste, em Santa Catarina. 3 pessoas, então, vieram a falecer no mesmo dia, na última segunda-feira. E o único consolo que vocês, os familiares, podem receber, e também a força de você, Luiz, você que tem outro problema de saúde, talvez ainda esteja internado, né? Isso eu não sei, mas o único consolo é saber que Jesus Cristo está diante de nós, Ele está sempre presente em todas as situações. O apóstolo Paulo escreveu em Romanos 8, de 31 a 39, falando sobre as provas e a certeza do amor de Deus. Ele diz que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nem a doença, nem a morte, nem a vida, nem isso, nem aquilo, nem a própria morte pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O texto bíblico de hoje, agora voltando para o texto de João, capítulo 11, tem essa narrativa, uma narrativa muito orientadora, consoladora e maravilhosa sobre a morte e a ressurreição de Lázaro. Lázaro é irmão de Maria e Marta, uma família muito querida e muito amada de coração por Jesus. Certo dia, eles moravam em Betânia, a menos de 3 quilômetros de Jerusalém. Certo dia, avisaram Jesus que o Lázaro estava muito doente. Aí Jesus disse que essa doença, ela é para revelar o poder, revelar o amor de Deus. Ela não é para a morte, mas para a vida. Ali onde Jesus estava, ele se demorou um tempo, ainda mais 2 dias, e daí ele disse que ele ia ao encontro de Lázaro. Quando ele chega lá na casa, quando ele chega perto, ele tem um encontro primeiro com Marta, depois com Maria. O Lázaro já tinha morrido há 4 dias. Eu quero dar então alguns destaques, alguns versículos, destacar aqui desses encontros. Primeiro eu quero ler os versículos 22 em diante, né? 23 a 27, o encontro de Jesus com Marta, que foi ela que o procurou quando ele estava se aproximando. Jesus disse: o seu irmão vai ressuscitar. Então Marta respondeu, eu sei que ele vai ressuscitar no último dia. Um dia Jesus vai voltar e ressuscitar a todos. Então Jesus afirmou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e quem vive e crê em mim, nunca morrerá. Você acredita nisso? Espiritualmente, nós já ressuscitamos. Nós passamos a crer em Cristo no nosso batismo, ou quando nós ouvimos falar que Jesus é o Deus encarnado, a prova maior do amor de Deus, e nós reconhecemos que nele está a solução
de todo o nosso problema espiritual. Ele faz as pazes entre nós e Deus. Essa é a primeira ressurreição. Ressuscitamos espiritualmente. Mas vamos morrer fisicamente. E a morte não é nada mais e nada menos do que separação do corpo e da alma. A alma sai do corpo, dos crentes já está com Deus. E o corpo fica aguardando na sepultura o dia que Jesus vier a ressuscitar este corpo, né? Então, para que o corpo e a alma se reúnam e estejam para sempre com o Senhor. Jesus diz, eu sou a ressurreição e a vida. Ele seria o primeiro a ressuscitar e que não morre mais. Ele abriu esse caminho. Um dia nós vamos ressuscitar e viver com ele também. Depois disso, Marta chamou sua irmã Maria e disse, o mestre chegou e está chamando você. Maria vai ao encontro dele, né? E daí na continuação está no versículo 32 em diante, diz assim, Maria fala, se o Senhor tivesse estado aqui, o meu irmão não teria morrido. Então Jesus viu Maria chorando e viu as pessoas que estavam com ela chorando também. Então ficou muito comovido e aflito e perguntou, onde foi que vocês o sepultaram? Venha ver, Senhor, responderam. Jesus chorou. Esse é o versículo mais curto e um dos mais importantes do Novo Testamento. No Antigo Testamento, o versículo mais curto que nós temos é uma palavra lá de Jó. E disse Jó. Curiosidade, do Novo Testamento, o versículo mais curto e muito importante é esse aqui de João 11, versículo 35, Jesus chorou. Aliás, ele chora conosco em nossas dores. Então as pessoas disseram, vejam como ele amava Lázaro. Né? Jesus se sentiu muito tocado com tudo isso, muito triste. Ele disse, tirem a pedra. Ele tinha sido sepultado numa caverna, como era costume por ali também, dentro de um rochedo, e colocado uma grande pedra na frente. Parecido com o que aconteceu depois com o próprio corpo de Jesus, dias depois. Né? Tirem a pedra. E aí falam para ele, Senhor, ele já está 4 dias, ele está cheirando mal. Né? Isso a Marta disse para ele. E aí Jesus diz, eu não lhe disse que se você crer, você verá a revelação do poder glorioso de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para o céu e disse, Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas eu estou dizendo isso por causa de toda essa gente que está aqui, para que eles creiam que tu me enviaste. Os milagres todos de Jesus têm esse objetivo, para que creiamos que Jesus foi enviado a essa terra para ser o Salvador, doador da vida eterna. Então, versículo 43, depois de dizer isso, Jesus gritou, Lázaro, venha para fora. E o morto saiu. Os seus pés e as suas mãos estavam enfaixados com tiras de pano e o seu rosto estava enrolado com um pano. Então Jesus disse, desenrolem as faixas e deixem que ele vá. Caras irmãs, caros irmãos, obviamente toda a liderança religiosa e todo o povo ali de perto de Jerusalém ficaram sabendo disso. Os líderes ficaram com mais inveja e mais raiva ainda de Jesus por causa da sua fama, e o texto vai dizer, a partir dos versículos 45 até os 57, que, instigados inclusive pelo principal sacerdote da época, desses dias, que é Caifás, eles decidem matá-lo. Caifás disse assim, está no versículo 50, será que vocês não entendem que para vocês é melhor que morra apenas um homem pelo povo do que deixar que o país todo seja destruído? Continua, naquele momento Caifás não estava falando por si mesmo, mas como ele era o grande sacerdote naquele ano, estava profetizando que Jesus ia morrer pela nação.
e não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo todos os filhos de Deus que estão espalhados por toda parte. Então, daquele dia em diante, os líderes judeus fizeram planos para matar Jesus. Por isso, ele já não andava publicamente na Judéia, mas foi para uma região perto do deserto, a uma cidade chamada Efraim, e ficou ali com seus discípulos. Dali, uns dias, ele volta para uma festa da Páscoa em Jerusalém, quando ele vai ser preso. E, antes disso, ele dá seus últimos discursos, os últimos ensinos. Finalmente, ele é preso, julgado, morto. Ele é crucificado e morto, e ele ressuscita. Tudo isso nós vamos estudar a partir do capítulo 12. Queridas irmãs e irmãos, o Lázaro, ele ressuscitou, mas ele veio a falecer, como outras pessoas eventualmente foram ressuscitadas. Não é caso único na Escritura. Por exemplo, Elias ressuscitou, orando muito, ressuscitou o filho da viúva de Sarepta numa época de grande seca em Israel. Então, outros também ressuscitaram. Mas Jesus, a diferença com a ressurreição de Jesus é que Jesus morreu e ressuscitou e é o ressuscitado para todo sempre. Ele morreu de uma vez por todos os pecados de toda a humanidade. Aliás, isso não adianta nada para mim se eu não creio que ele morreu e ressuscitou para me salvar, me perdoar e abrir a porta do céu por mim. Seria um acaso, só para dar um exemplo, se eu tivesse uma doença mortal, uma doença para morrer, todo mundo diz que vou morrer, mas existe um remédio para isso, e eu me negasse a tomar o remédio, a culpa seria minha. Assim, Jesus é o remédio para a grande doença das nossas vidas, que se chama o pecado, né? Enquanto nós não morremos e ressuscitamos, Jesus está conosco, Ele ri conosco, Ele chora conosco, Ele não nos abandona jamais, mesmo em situação de tristeza, mesmo em situação de luto. Consolemos-nos uns aos outros com essas palavras da esperança da ressurreição e do reencontro. Amém. Vamos orar. Querido Jesus, muito obrigado por teu profundo amor. Em teu amor ressuscitaste a Lázaro depois de 4 dias. Muito obrigado porque demonstraste até através do choro que tu estás conosco. Tu sentes conosco, estás conosco em nossas alegrias e em nossas tristezas. Fica conosco em todos os dias. Concede-nos crermos em Ti todos os dias como nosso Salvador e ser Tu nosso bom pastor e Senhor em todas as nossas vidas. Em nome de Ti mesmo nós oramos. Amém. Muito obrigado mais uma vez pela participação de vocês. Deus os abençoe. E até a próxima oportunidade.